E a Corrida dos Pretinhos, que tem sido um grande sucesso, tem seus colaboradores e as pessoas que são figuras, né, que colaboram para que isso cada dia aconteça, ou cada fase, cada etapa aconteça de forma impactante, posso assim dizer. E estamos aqui, né, com pessoas que fazem parte da Corrida dos Pretinhos, né, que são pessoas muito importantes, eu acredito, né, na Corrida dos Pretinhos, que é a Yasmin, a fundadora, não, perdão, Coach. é a coach da Corrida dos Pretinhos. Estamos aqui com a Thaisa, né, Thaisa? Thaisa é a fundadora? Isso. Meu Deus do céu. E Samuel, que é o atleta. Isso aí. Eu. Um deles. Um dos atletas, né? deles. Perdão, né? Mas aí, se eu falar Samuel, que é o atleta, ele vai dizer assim, pô, eu sou o cara. Não, mas você é bom, você é bom. E a Yasmin é a treinadora, né? E a Isso. coach, é isso? Isso aí. Coach e treinador ali funciona no mesmo Mesma formato. coisa, mesmo formato, exatamente. né? Mas o meu nome, assim, esse conhecimento sobre coach vem do CrossFit, né? Eu sou head coach e coach de CrossFit. Então, eu sou mais conhecida como coach Yas, né? Então, corrida, geralmente, meu treinador. E a Thaisa adaptou isso muito bem. Ele não é coach, vamos manter coach, né? Visto aí que a minha imagem sempre foi vista nesse formato. Até porque a imagem o papel do coach, né? O trabalho do coach é estar ali orientando, direcionando, né? Para a pessoa ter um progresso, né? Ter um sucesso saudável, né? Então o coach ele está sempre com ideias geniais, né? Eu posso assim dizer, as ideias são maravilhosas, né? Porque ele quer ver a pessoa alcançar o sucesso, né? Eu tô falando de coach, verdadeiramente a pessoa que tem um bom caráter de coach, porque tem uns coaches aí que são charlatão, né? Que só engana para pegar dinheiro, mas na Corrida dos Pretinhos não acontece isso, porque a pessoa que está de frente é uma pessoa responsável e eu acredito de um ótimo caráter, né? Então assim, para você hoje tá assumindo esse papel tão importante, Yasmin, algo assim que para você eu acredito que é algo maravilhoso estar fazendo essa parte, né, na Corrida dos Pretinhos, ajudando pessoas, porque a finalidade é ajudar pessoas, Exatamente. é você ver a pessoa se dar bem, é você ver a felicidade na vida das pessoas. Isso para você recebe isso como? Olha, eu posso dizer que é o maior presente que a gente pode, né, ter dentro da profissão, né? Porque você ser coach não é só você ser um treinador ali que você prepara, né, toda a questão física, né? Toda a parte ali de performance. Na realidade, o coach, ele vem por trás disso, né? Então, primeiro você tem que ter uma afinidade com o aluno. Depois você tem que começar a conquistar a confiança desse aluno e fazer também aquele reconhecimento dos pontos chaves, né? Para você se tornar um atleta, você precisa passar, né, por pontos. E cada etapa ela é muito importante, não só a física emocional, a humildade. Todos esses pontos é o que forma um atleta de ponta, né? Então, assim, isso é uma conquista. Isso é uma conquista porque a gente acaba entrando na vida da pessoa, a gente acaba com a nossa visão, com a nossa experiência, e por tudo que a gente acredita, né, que seja positivo, a gente passa isso, né, de forma leve. Então, você ver, reconhecer, visualizar o progresso de uma pessoa, você sentir aquele progresso e você sentir que fez parte daquilo dali é como se você estivesse se sentindo realizada pela pessoa. Com toda certeza. Ou seja, o bem que você faz por alguém, e quando você vê essa pessoa se dando bem, tendo progresso, isso te faz se sentir muito bem. Ou seja, acredito que você deve se sentir até, como eu costumo dizer, quando eu faço algo por alguém que eu vejo ela alcançar o sucesso, eu falo, cara, eu fico muito feliz por isso, que eu me sinto útil para alguma coisa. Eu falo, pô, verdadeiramente eu sirvo para poder cumprir algum propósito nessa terra. Porque eu acredito, eu tenho uma filosofia de vida, que para mim a importância da vida, a excelência da vida é o próximo. É você poder fazer algo por alguém e você ver se alguém se dá bem na vida, né? Tem pessoas que têm o prazer de depreciar outras pessoas, né? De ver a pessoa se dar mal,
né? Essas pessoas estão doentes, estão com problemas, a mente dela está doente, ela precisa ser sarada, ela precisa ser curada, que talvez ela está até com um trauma dentro dela, né? E ela precisa ser tratada, né? Talvez o ambiente onde foi criado, o meio ali onde ela está convivendo com pessoas pode estar transformando ela nessa pessoa, tendo esse caráter que não é o caráter original dela, mas ela pode ser mudada, pode ser transformada. E eu acredito até que o esporte, né, como uma corrida, pode colaborar para que essa pessoa tenha uma vida transformada, mudada, independente da situação que ela está vivendo hoje. Eu acredito que todas as vezes que alguém participa de um esporte ou entra num grupo, às vezes que tem pessoas que têm ONG de música, né? Que forma ali, é capoeira, né? É judô, é jiu-jitsu. Tudo isso colabora para a transformação de vida de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela está com um problema psicológico, ela está com uma depressão, e o fato dela começar a entrar num grupo desse, participar de um grupo de pessoas que acolhe, né? Pelo amor ao esporte, pelo amor à vida, porque o esporte sem ter vida, sem ter pessoas, não existe. Exato. Quem faz o esporte acontecer, seja lá ou qual é o esporte, ou eu posso assim dizer, capoeira, jiu-jitsu, judô, né? A corrida, ele para existir tem que ter pessoas. Exato. E lidar com pessoas e tratar de pessoas, você tem que amar as pessoas. Você tem que amar o que você faz. Né? E amar as pessoas e amar o que você faz, primeiro você tem que se amar. Exatamente. Primeiro você tem que tratar bem de você para que isso externe para outra pessoa. Isso vai externar para outras pessoas. Isso vai ser uma extensão, né? Sim. É aquela coisa que Jesus disse para quem acredita, né, no amor de Cristo: amai o teu próximo, mas como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que amar para amar alguém. Então hoje, para você ser essa figura tão importante, né, dentro da corrida dos pretinhos, onde você é uma coach, onde você prepara as pessoas, não só fisicamente você orienta ela ali, mas psicologicamente. Então você usa um pouco da psicologia. Eu acredito que, poxa, para poder entrar na mente ali, sim, conversar, orientar, você usa um pouco da psicologia. E tem que ser calma, tem que ser mansa para poder estar fazendo isso. E como você consegue, eu acredito que você tem seus compromissos, tem seu trabalho, tem sua vida particular, como você consegue conciliar as duas coisas? Então, para ser bem honesto com o senhor, eu lido de forma única. Eu sou exatamente eu né, oriento a pessoa da forma que eu vejo, né? Então, assim, é o acreditar, né? Para você ter uma confiança em mim, você precisa acreditar em mim, né? Então, obviamente, a gente precisa ter um conhecimento mínimo, né? A faculdade, ela nos prepara para isso, mas a gente também precisa buscar formações ali por trás. Não sou formada em psicóloga, mas tenho os meus cursos, as minhas formações e também a minha experiência, né? Então, assim, eu acho que para gente guiar o outro, a gente precisa também ter passado por aquele caminho, né? Então, perfeito. É você ter passado por aquilo, você entender aquilo e pela sua experiência você ir administrando ali, né, os pontos a serem acertados e também, né, fazer com que a pessoa enxergue o além daquilo que ela enxerga. Ou seja, você consegue fazer que uma pessoa enxergue que ela tem potencial e capacidade para alcançar além do que ela imagina. Sim. Você consegue fazer assim, poxa, você não é isso só, você é muito mais do que isso. Exatamente. Então você você amplia a visão dele, a visão que ele tem limitada, ou ofuscada, ou embaçada. Talvez isso pode ter acontecido pelo fato da criação, do meio, como eu já falei, da onde a pessoa vem. Ela pode dizer, poxa, eu venho de uma família que sempre me desmotivou, nunca me deu credibilidade. E as palavras são só aquelas palavras que depreciam a pessoa. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai alcançar isso, você nunca vai conseguir isso. E quando essa pessoa chega até você através de um esporte, você consegue mostrar para ela, cara, você é muito mais do que isso. Então você consegue quebrar um paradigma que está na vida dele, que foi colocado através da criação que ele teve. Sim. E ele diz assim, cara, é isso, eu vou fazer. E quando você começa a trabalhar na mente da pessoa com essas ideias, usando a psicologia,
você consegue fazer que ela seja transformada e comece a se realizar. Isso para você é algo Com extraordinário, certeza, com certeza. é impactante, né? Com certeza. Eu vou trazer o exemplo, a gente tem um exemplo aqui na mesa, né, que é o Samuel. O Samuel, ele foi apresentado, né, pela Thaísa. Uhum. O Samuel, menino de 18 anos, né, aquela adrenalina. A Thaísa me passou, Yas, aqui, ó, tem muita energia, bota pra treinar, né? E realmente, tem muita energia, bota pra treinar, mas para você ser um atleta, você precisa passar pelos meios, né? Realmente, todo atleta ele precisa de um tempo de desenvolvimento, né? Então, assim, peguei Samuel já com a canela já surrada já no asfalto. É mesmo? Sem saber correr direito. Mas, assim, o brilho no olhar dele, a ganância que ele tinha, é uma ganância positiva. Eu quero, eu vou fazer. Eu falei, aquele menino ali, ele tem potencial. Já tinha visto que tem potencial por não saber correr, tava correndo errado, mas tava ali, ó. E também pelo brilho, né, que ele apresentava, né? Então, assim, ele, né, nós nos conhecemos na meia maratona, ele botou a cara na meia maratona, corajoso, muito bom, pra você ter uma noção, né? Você ser um meio maratonista. Ele é ousado, ele tem ousadia, ousado. isso é muito bom, tem Isso ousadia. aí, corria chutando o chão. Então, assim, você vê que uma pessoa fez um 21 ali na raça, no jeitinho. Eu falei, opa, vambora. 42, né? 42 quilômetros, Caraca. Maratona oficial, todo mundo admira. Com Olha certeza, aí, esse 42 caraca, quilômetros. né? Então, assim, Uma boa pegada. ele me mandou uma mensagem dias depois, né? Eu gosto muito da forma que ele conversa comigo. Yas, não dá pra mim ainda, não sei o que. Eu falei, eu não vou deixar esse menino perder essa oportunidade nunca. Aí eu fui e comecei isso por mensagem. Eu falei assim, Samuel, você já se imaginou, você com 18 anos, maratonista, olha o quanto à frente você tá. Preste atenção ali na galera que você convive, né? Que geralmente é a galera ali de escola, curso, enfim. Será que tem algum maratonista lá? Né? Então, assim, eu joguei nesse meio, mas tive que jogar em outros pontos também. E a resposta dele foi uma só. Vambora. E ele não tá errado. Ele não tá errado, não foi errado, ele só acreditou, ele acreditou em mim, que eu estava falando que ele tinha um potencial, e realmente ele tem. Realmente ele tem um potencial. Se tornou maratonista aos 18 anos de idade, né? Ele é a nossa figura aí que perturba o grupo, mas que dá muito orgulho pra gente também, né? Na primeira maratona ele já conseguiu o 3º lugar na faixa etária dele. Então, assim, em menos de um ano de canela sorrada, a gente já vê que tem um potencial ali. Então isso para você tem sido algo assim, caraca, verdadeiramente tem pessoas que estão sendo transformadas e eu não posso parar e eu tenho que continuar. Ainda que às vezes vem aquele momento que ninguém é de ferro. Tem um Exato. momento de dificuldade. Às vezes, e lidar com pessoas é algo, às vezes, que exige paciência, cautela, prudência e sabedoria. Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma atitude, defeitos, qualidades. Então, temos que tomar muito cuidado para não se tornar juiz, querendo julgar e condenar as pessoas e, às vezes, pegar uma pessoa com talento e fazer que essa pessoa que tem um grande talento faça que ela pegue uma bigorna de 1000 quilos, cava um buraco e bota ali os teus sonhos, seus projetos dentro daquele buraco e bota uma bigorna de 1000 quilos em cima. Ou seja, algo quase impossível de novo de se tornar notório na vida dela. Mas o fato de você perseverar em fazer esse progresso na vida de pessoas, eu acredito que é o início de muita coisa grande que vai acontecer na sua vida. E como não é só você, tem outras pessoas, né, que faz isso acontecer, temos aqui a fundadora que é a Thaísa. E eu queria perguntar a Thaísa algo muito importante. Como você se sente em ser uma pessoa que deu início, conseguiu fazer algo acontecer?
talvez que estava num projeto, talvez que estava num papel, mas aconteceu e está acontecendo hoje. Não estava e no papel. está se estendendo na vida de muita gente. Como que isso aconteceu? Eu queria entender, o tamanho, né, desse progresso, esse sucesso, algo que está acontecendo. Eu creio que cada dia vai crescer mais. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a excelência do sucesso, o progresso de coisas na nossa vida que está acontecendo e continua acontecendo se chama humildade. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: na frente da honra vai a humildade. Então, sempre que você está sendo honrado, que você está tendo progresso, você tem que entender o seguinte, que a humildade tem que prevalecer. Porque se não tiver humildade, você começa a se sentir a super, o melhor, e começa às vezes deixar o orgulho, a soberba entrar no seu coração. Isso pode promover uma queda não só para você, como para todos que estão acompanhando aquilo que você construiu. Como você se sente em ser a fundadora e hoje... Sendo uma jovem, né? Eu acredito que você deve ter uns 20 e poucos anos de idade. Tenho 25. 25 anos de idade. Então, uma jovem com 25 anos de idade, hoje está colaborando para algo tão importante, tão grande. Eu creio que você tem sido exemplo para outros jovens. Talvez pessoas não falam na sua face, mas falam por detrás de você, te admira e te elogia muito. Como você se sente? Então, os Pretinhos, ele faz esse mês de dezembro 10 meses, não tem nem um ano. Meu Deus! E a gente não imaginava que ia se tornar isso tudo. Você tinha muito tempo. Não, não, faz um ano no dia 26 de fevereiro. Não foi nada planejado, não era nada no papel. Eu nem imaginava correr na minha vida, né? Eu comecei a correr, assim, bem aleatoriamente. Fui participar de uma primeira corrida, que foi a CPN, inclusive, que é o Circuito Popular de Niterói. Fiz a primeira corrida no... ano passado, em agosto mais ou menos, mas os Pretinhos veio mais pra frente mesmo, né? Eu falei que eu não ia pular carnaval esse ano e eu ia correr. Aí comecei no Instagram, vou correr. E coloquei lá que eu ia correr no domingo de carnaval. Loucura da minha cabeça, né? Mas falei que ia correr no domingo. Inclusive, nesse dia eu não fui. Quem foi o Matheus, o Moisés, Samuel e foi mais umas meninas lá. Aí foram. Na semana seguinte, a gente queria correr de novo. Aí na semana seguinte, de novo. E foi se tornando, assim, algo... Assim, a gente não teve muito controle, né? A gente só foi, né? Aí a gente falou assim, gente, tá acontecendo uma coisa, a gente tá tornando um grupo. E foi chegando gente. Então, assim, a gente fez o nome do grupo, né? O Samuel tá com a gente desde o início, o Matheus, Gabriel também, Moisés, tá com a gente desde... Literalmente fundou, basicamente, né? A Corrida dos Pretinhos, todo mundo junto. E se reparar, nós somos todos pretinhos. Então, assim, juntou o útil ao agradável, né? E a maioria, inclusive, dos nossos membros também são pretinhos, né? O grupo é pra todo mundo, mas a galera se sente muito representada com o nome do grupo, né? Sim, acaba sim, vindo... Acaba vindo correr com a gente por conta disso, né? Então, assim, qualquer lugar, os pretinhos. E quando a gente tá em alguma prova, os pretinhos chegou, os pretinhos. A gente também... Foi no mês de outubro. A CPN foi em novembro, perdão. A gente conseguiu pegar o primeiro maior grupo da CPN. A gente conseguiu colocar 80 pessoas só do grupo dos pretinhos. Então, assim, pra mim é uma realização muito grande. Eu não imaginava mesmo nada disso acontecer. Esse ano também, através da IAS, eu me tornei meia maratonista. Também não imaginava correr meia maratona nunca na minha vida, né? Eu fiz a dupla com o Gabriel. Eu fiz 21 e ele fez 21 também. Agradeço o Gabriel por ter ajudado. E assim, é algo muito mental mesmo pra você conseguir correr uma distância de 21 quilômetros sozinho, né? Tem outras pessoas correndo, mas você tá ali sozinho no seu tempo, no seu pace. Assim, é algo muito gratificante pra mim, né? Não só pra abençoar a vida de outras pessoas através do grupo. Eu acho que pra mim também é muito importante, né? Porque, querendo ou não, como às vezes a gente diz, você é o espelho do grupo, então você tem que correr também. E eu sempre fico falando pros membros, não, você vai fazer 21, você que faz 5 vai fazer 10, você que faz 10 vai fazer 15, e por aí vai. Igual a Yasmin fazia comigo. Ela fazia isso comigo também. E assim, foi algo que deu muito certo, sabe? Fico muito satisfeita. Agradeço muito a organização do grupo que a gente tem atualmente, né? Cada um se junta ali como pode, a gente faz tudo acontecer. Não é fácil, os bastidores são difíceis da beça, mas a gente consegue administrar as coisas e tá seguindo. E interessante que você tocou num ponto muito legal, que você diz assim, uma boa parte dos integrantes são pessoas escurinho, de cor. E isso quebra algo muito bacana, porque tem pessoas também de pele clara, né? Sim. No grupo, né? Sim.
A Yasmin é uma. É. E meu filho, o Gabriel, também. Sim. É branquinho, né? Aham. Lourinho. Então, assim, você vê que não tem uma barreira. Poxa, não tem um preconceito. Porque isso precisa ser quebrado, às vezes, no nosso meio. Não só no esporte, mas em muitas áreas de nossas vidas. Porque existe, às vezes, uma barreira, né? O preconceito, o racismo no nosso meio. Isso ainda existe. E eu acredito que quando isso está no meio de um grupo ou no meio de uma empresa, né? Isso causa uma deficiência. Não está saudável. Primeiro, não está saudável no grupo e não está saudável na pessoa que causa isso. Sim. A pessoa que causa o racismo ou o preconceito, ela precisa ser tratada. Porque ela não entendeu o que é ser humano ainda. Sim. Porque ser humano não é identificado só pela cor da pele ou pela característica do rosto, mas pela sua essência que está dentro dela. A humanidade se manifesta não só porque você respira, anda, fala ou é inteligente, mas pela sua essência de ser humano. E ser humano, ser um ser humano, não é só isso. É muito mais do que isso. É você saber lidar com pessoas, cuidar de pessoas, tratar de pessoas e entender que independente da cultura, da cor, da raça, ela é um ser humano que nem você. Anda, fala, respira, come, tem necessidades básicas e quando morrer vai ser enterrado conforme todos, né? Ninguém morre e fica cheiroso. Então tem que entender que o que faz você ser humano é você entender que para poder ter um progresso, um sucesso e ser realmente alguém realizado, você precisa quebrar algumas barreiras dentro de você para externar no grupo ao qual você vai pertencer, que seja de uma empresa, que seja de uma faculdade, seja onde for, que é você entender que para estar saudável, aonde você está, você tem que estar bem para não ser um causador de doenças psicológicas e constrangimento entre pessoas. Então, assim, eu vejo que a organização de vocês nesse grupo, a união, a corrente que vocês criou, na verdade, ela é muito importante e ela é impactante porque não há entre vocês que estão de frente o preconceito e o racismo. Vocês se unem para crescer. Então, se quer crescer, o exemplo está aqui. Unidade, união. Exato. Então, eu admiro muito isso. Né? Eu admiro muito isso. E por isso, ser importante na vida de vocês, vocês conseguem fazer que outras pessoas sejam impactadas e transformadas. Um exemplo está aqui no jovem que foi citado, que é o Samuel. O Samuel, ele é um jovem de 18 anos, né? É um atleta, é um jovem que já tem um bom desenvolvimento nas corridas, não é isso? Sim. Então, esse jovem, ele hoje ele é um exemplo. Até porque, pelo pouco que eu conversei com ele por detrás dos bastidores, ele mora dentro de uma comunidade. E temos que entender que temos que quebrar também mais um preconceito que acha que todos que moram dentro de comunidade pertencem à vida errada ou se envolve com a vida errada. Entendemos sim que às vezes ali o meio influencia muito para você se inclinar para viver uma vida errada. Só que as escolhas que a pessoa que está ali faz é o que vai refletir no futuro da sua vida. E temos aqui um jovem que serve de exemplo, o Samuel, que ele fez uma escolha totalmente o contrário do meio aonde ele vive que oferece para ele. Ele decidiu ser uma pessoa do bem, ele decidiu entrar num esporte onde colabora para ele ter progresso na sua vida e enxergar a vida de forma diferente e entender que ele pode representar a comunidade onde ele mora e dizer, olha, aqui dentro da comunidade, por mais que a comunidade sofre, tem preconceito, é pressão da mídia, é tudo que tem, existe pessoas do bem dentro de uma comunidade. Existe pessoas dentro de comunidade agora que só precisa de uma oportunidade para poder ter um progresso na vida. E o que vocês oferecem através daquilo que está na mão de vocês, que é o esporte, é a transformação de pessoas
que tem vontade de participar do esporte. Então, desde já, eu já quero estender aqui, ó. Se quer participar do esporte, se mora numa comunidade, seja onde for, tem a Corrida dos Pretinhos aqui, pode vir a galera que eles vão receber com muito carinho, com muito amor, né? Acredito isso, que vocês vão receber com muito carinho, com muito amor. Então, se mora numa comunidade, vem pra Corrida dos Pretinhos. Samuel, eu quero ouvir um pouco de você a respeito do significado da Corrida dos Pretinhos na sua vida. O que significa hoje a Corrida dos Pretinhos pra você? Família, união. Poxa, que legal. Família, união. Se sente acolhido? Bastante. Bastante acolhido. Tem pai, tem mãe? Tem. 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 O que teu pai, tua mãe acha de você hoje participando de um esporte que tem colaborado para você enxergar a vida de forma diferente, com outra perspectiva? O que teus pais falam, o que teus pais acham de você ser participar de um esporte? Sua avó. A avó dele vai ver ele nas provas, tá? Pode ficar à vontade, pode falar o que você achar que tá no seu coração. Fica à vontade, filho. É tudo, né? Muita coisa. No caso hoje, você ter você mostrar para sua família que você faz algo diferente, que você participa de um esporte que tem colaborado para o seu crescimento, para o seu progresso, enxergar a vida diferente. Eu acredito que a sua família te vê de uma forma muito especial, vamos dizer assim, com um carinho, e tem uma grande admiração por você. Sim, sim. Não é verdade? Tem minha tia também, minha avó. E eles te dão força. Muita coisa. Eu vejo que você conquistou alguns troféus, né? Tem da Maratona de Niterói. Ó, o troféu dele. Maratona de Niterói aí, ó. O troféu. Mostra o troféu, mostra o troféu. Ó, Maratona de Niterói, o troféu, Aí, pô, ó. top. Um Caraca. deles, né, Samuel? Tem Esse é um mais dos 5. troféus, né? Tem 5 em casa. 5 troféus? É. Eita, o garoto é bom, hein? Ele é bom, mas ele trouxe aquele que é mais valioso. Ai, é mais valioso, Ele né? trouxe o troféu de maratonista. Yasmin, você que é a conselheira desse jovem, Sim. né? Você fica Pior muito que eu feliz. sou. Você fica muito feliz de ver ele. Ele é um pouco tímido, mas ele é um jovem de progresso, Ele é né? um jovem de progresso, tem muito a aprender ainda, né? Tem toda uma questão, né? A questão da idade, né? A gente precisa também ter uma idade ali para atingir uma certa maturidade. Isso é natural, nosso, do ser humano, né? Sim, claro. Mas ele é um exemplo. Ele é um exemplo exatamente para a geração dele. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo para a geração, ele é um exemplo do meio da onde ele vive, e ele é um exemplo para a família dele, né? Eu tive o prazer de conhecer, né, parte da família dele, foi a tia, nós fomos no aniversário dele, e ela ficou emocionada em falar o quanto isso é importante para ele, e o quanto eles, né, a família se orgulha por tudo que ele conquistou, né? Então, assim, mais uma vez eu repito, ser um maratonista é algo que todo mundo, né, reconhece que é algo muito importante, que não é qualquer pessoa que faz, né? Então, assim, você se torna único, você se torna ali 1% da população mundial, que Muito tem bacana. coragem, propósito, determinação de correr 42 quilômetros de vida. O que te leva? Você correr 42 quilômetros é somente um propósito consigo mesmo. Eu vou correr, ponto, e acabou. Entendeu? Não é sobre um troféu, não é sobre um troféu. É sobre Exatamente uma transformação. Acontece uma coisa com a gente que é inexplicável, mas a gente começa a ver a vida de uma outra forma. Sim, muito importante isso. Você, a cada quilômetro que você passa, você expande de uma forma. Eu acredito que você tem essa consciência que você já passou, que você vê a vida de um outro jeito. Você vê o caminho. Você vê o caminho. Eu posso dizer que todas as pessoas hoje que correm, elas não correm só pelo esporte, pela performance. Elas correm por algo além disso, né? E sabemos que fruto disso aí é a saúde mental, né? Mas cada um tem os seus pontos. Mas eu posso dizer que eu fui transformada pela corrida. A Thaísa foi transformada pela corrida. Ela
ela simplesmente ela não chamou outras pessoas só por chamar. Ela chamou outras pessoas porque ela viu que aquilo ali era positivo, viu que ela podia oferecer aquele mesmo benefício para as pessoas mais próximas a ela, e ela simplesmente contagiou outras pessoas exatamente com esse amor. A organização de Thaísa, de cara... Então se estende a palavra que eu vou repetir aqui, amor próximo. Amor ao próximo. Primeiro começou por ela, amar a si mesmo. Exatamente. E ela viu que é bom. Exatamente. E ela falou assim, eu quero agora que alguém sinta o que eu sinto. E eu quero compartilhar isso, que o amor ao próximo é partilha, é compartilhar. Viu, Poxa, viveu, isso é muito sentiu, legal. compartilhou. Muito legal. Viu, sentiu, e você hoje, Yasmin, como a treinadora, a coach, né, do grupo, né? Você também teve a sua primeira experiência, seu primeiro impacto, né, pela corrida. Aí pegou isso e, claro, primeiro aplicou em você viu que é bom, muito bom, agora eu vou externar isso para outra pessoa, e não só para outra, mas para outras, né? São para outras pessoas. Eu acredito que vai ser para milhares de pessoas, né? Então, assim, hoje você é uma colaboradora. Sim. Que tem uma importância muito grande. Você desenvolve seu potencial cada dia mais e faz você enxergar e dizer assim, poxa, eu sou capaz. Isso é muito legal. Não é você ser soberbo, mas é você admirar a sua capacidade e valorizar a sua capacidade. Quando você descobre a sua vocação, eu falo muito sobre vocação, porque a palavra vocação vem da palavra vocare, que é do latim. Então, a palavra vocare significa chamado. Chamado. Se você foi chamado para quê? Eu vou te chamar, Thaísa. Aí oi, tô aqui. Você pode fazer isso assim para mim? E você vai dizer, posso. Então, a vocação, a palavra vocare, que do latim é vocação na nossa língua, você que é chamado, que significa chamado, você entende, eu fui chamado. Para quê? Para fazer isso. A vocação está dizendo para você, eu te chamei para isso. E quando você encontra a sua vocação, é mágico. É uma coisa extraordinária que você se encontra. Existem pessoas que fazem N coisa, mas não é vocação. É necessidade de executar algo, outra vez, talvez para ganhar o seu salário, mas ainda não se encontrou, não é a vocação dela. Mas ela precisa de fazer algum progresso, porque a vida e realmente precisa de dinheiro. Então ela está fazendo alguma coisa em troca ali do dinheiro, que é um trabalho. Mas aquele trabalho ainda não é a vocação dela. Mas quando encontra a vocação, ela não trabalha só por trabalhar. Ela trabalha porque tem prazer naquilo que faz. Ela fala, não vejo a hora de chegar no meu trabalho. Quando você vê uma pessoa reclamando do trabalho, murmurando do patrão, amaldiçoando o patrão, amaldiçoando o trabalho, reclamando das pessoas que colabora pelo trabalho dela, ela ainda não se encontrou, ela não tem o prazer de fazer aquilo. Porque quando alguém tem prazer no que faz, ele não reclama, ele agradece. É diferente, é o oposto. Quando você tem prazer naquilo que você realiza, você diz, graças a Deus que eu posso fazer isso. Não vejo a hora de dormir e acordar para poder fazer isso. Eu acredito que é dessa forma com vocês, no esporte, até na vida particular de vocês, naquilo que vocês fazem que é importante. Você não vai fazer uma faculdade amaldiçoando a faculdade que você faz. Até porque você tem que ser... Eu tô feliz porque tô terminando, não vejo a hora de terminar minha faculdade, me formar num profissional e daqui a pouco começar a exercer minha profissão. Orgulho, né? Então, quando você se encontra aqui, é você atender tua vocação, o chamado, cara, é algo extraordinário. Você é colaborador para o bem de outras pessoas. Você é uma pessoa que colabora para o progresso do mundo. Entenda bem, tem uma frasezinha popular que diz assim, a floresta estava pegando fogo e um passarinho estava levando água no bico e dizia, como que você vai apagar o fogo levando a água no bico? Isso aí é uma frasezinha que as pessoas falam, e o passarinho diz assim, eu posso não apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Você pode não mudar o mundo, mas tu está fazendo a sua parte. Pelo menos para mudar a vida de alguém. Pelo menos para mudar a vida de uma pessoa, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10. É justamente o que a gente faz às vezes quando a gente posta um vídeo na internet de motivação. Não é para poder viralizar e ganhar milhões de seguidores, mas que possa mudar a vida de alguém. Se mudar a vida de 2 pessoas já valeu a pena. Se mudar a vida de uma pessoa, você já valeu a pena, você já semeou o fruto. Então assim,
hoje, vocês cumprem o dever de vocês, o chamado de vocês. Então, mudando a vida de pessoas, vocês não tá preocupado com a quantidade, mas está preocupado com aqueles que vêm até vocês, que precisa da ajuda de vocês. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? E a Thaísa, como fundadora, né, da Corrida do Espretinho, eu acredito que isso para você tem sido cada dia uma realização, não é isso? Sim, a gente vê muita gente lá evoluindo, né? Tem gente que pergunta, mas eu não corro nada, eu só caminho. E a gente costuma dizer, vem correr com a gente. Só vai no dia, chega lá no encontro. A gente recepciona todo mundo muito bem. Desde o primeiro, como a gente falou, né? Samuel já fez a maratona. Eu já fiz meia maratona. Mas eu vou correr junto com a pessoa que tá caminhando. Vou correr, teoricamente, né? Entre aspas. Mas, assim, a gente quer provar pra pessoa que ela também é capaz. Tem muita gente que se limita. A gente já teve relatos de gente com depressão, de gente que só cuida da casa, só cuida do filho, não cuida dela, né? E hoje a gente já vê a pessoa fazendo prova de 5 km, 2,5 km, a maioria dos 5, né? Mas a pessoa vai no tempo dela, consegue finalizar. A Corrida dos Pretinhos também, quando a gente participa de qualquer prova, a gente tem muito uma essência de um terminou, volta pra buscar o outro. A gente pode estar cansado, exausto, a gente vai voltar pra buscar quem tá finalizando a prova, né? Eu sou sempre, dependendo da distância, né? Os meninos correm muito mais rápido do que eu. Então, eu sempre já sei que eu vou chegar lá no final da prova, vai ter alguém me esperando, que ele já tem, a gente já tem essa essência, assim. Então, assim, a pessoa que faz 5 km nos 30 minutos, a gente também tem pessoas que fazem 10 km nos 30 minutos. E é bom que eles sempre voltam pra buscar a pessoa. Então a pessoa fica mais, assim, impactada com o nosso grupo por conta disso. Sinal que ela nunca vai ficar pra trás, né? A gente sempre leva esse legado de não deixar ninguém pra trás. E isso é muito importante, que a pessoa não se sente sozinha ou excluída, né? Ela se sente acolhida. Isso, exatamente. E assim, pra pessoa é uma realização ela conseguir finalizar aqueles 5 km ali, seja em 30 minutos, seja em 40, seja em 50 minutos, seja em 1 hora. O importante é ela finalizar. Rola muitos vídeos na internet também das pessoas falando, olha o que vai acontecer se eu andar na corrida. Nada. Entendeu? Você vai andar e não vai acontecer nada. Entendeu? Eu corri, parei pra beber água. Não vai acontecer nada. Você vai fazer a prova no seu tempo, né? Você vai iniciar a prova e vai finalizar a prova no seu tempo. Não tem ninguém ali gritando no seu ouvido, tem que acabar. Não. Entendeu? Então, assim. É no seu tempo. É no seu tempo. Óbvio que a gente, umas pessoas e outras, quando a gente faz planejamento de planilha, tudo certinho, a gente quer bater ali o nosso tempo, o nosso RP, mas se não bater, tudo bem também, você vai finalizar a prova. O importante é você iniciar e finalizar. E a gente costuma dizer, né, que não tem coragem de fazer minha prova ainda, não sei o que. Gente, se inscreve e faz, porque eu também não estava preparada para fazer minha meia maratona. Eu fiz a inscrição. Agora, o planejamento, a gente vai seguindo, a gente vai fazendo os ciclos certinho e no final dá tudo certo. Então, a mesma pessoa que vai fazer um ciclo de meia maratona com uma pessoa que vai fazer 5 km, o importante é você faz uma inscrição que você vai treinando, quando você vai ver, você já tá correndo até mais que 21 km. Meu aniversário foi na terça-feira e no dia 20... Perdão, no domingo a gente fez os 25 km comemorando meu aniversário. E a gente, sem querer, errou a rota, a gente fez mais do que 25 km. Né? Teve gente que deu 28, teve gente que deu 25. Mas o importante é a gente finalizou, né? E tem gente ali que fala, nem acreditava que ia fazer 10 km, que ia fazer 15. Teve gente que fez 18. Então, assim, a corrida é algo muito acolhedor, né? O nosso grupo é muito acolhedor. E quando a gente tá junto, é muito importante que um vai incentivando o outro, né? Tava um dia muito quente no domingo, muito, muito, muito sol. A gente acabou largando um pouco mais tarde também do que o combinado. Mas a gente conseguiu chegar ao nosso destino, conseguiu finalizar o nosso propósito, né? Que foi até uma ação beneficente que eu fiz em prol do meu aniversário. A gente arrecadou alimentos durante o mês de novembro e dezembro para conseguir doar para as famílias agora em dezembro certinho. E a gente conseguiu fazer a nossa proposta, a gente conseguiu montar as cestas básicas e os 25 quilômetros foi uma promessa que a gente tinha que finalizar isso para a gente pagar a nossa promessa, vamos dizer assim. E foi feito, a gente pretende fazer mais vezes também, né? E, enfim, a gente pode ver que a corrida traz muita coisa, né, pra gente. Uma ação beneficente em prol da corrida, ou algo assim, né? E a gente vai fazendo ações, a gente vai vendo o que a gente consegue fazer para abençoar as vidas. O mais interessante é que eu quero frisar 2 pontos muito Sim. importantes aqui, que foi 2 coisas que você citou. Que faz a corrida, a pessoa, um corre 18, outro corre 20, outro corre 25. Então entendemos que não há, nesse momento, uma disputa de quem corre mais. Porque seria praticamente um campeonato, né? Quem correu mais quilômetro ganhou. Então há uma visão diferente, onde o importante é você correr.
Sim. Que seja 5 km, que seja 10, que seja 3, que seja 4, que seja 20. O importante é você participar daquilo ali que está te fazendo um bem. O importante é se desafiar. Você fazer um desafio a si próprio, né? Então, isso é bacana, porque a gente entende que não há, nesse momento, uma competição em quem é melhor. Porque se isso entrar dentro da pessoa naquele momento ali... você fez quanto? 18, eu fiz 25, irmão. Fica para trás aí. Então, você começa a se achar melhor do que o outro que fez 18 e você fez 25. Então, a gente entende que o propósito não é esse. Não é bom deixar isso entrar dentro do coração, porque isso pode ser um perigo, né? Sim. Mas e o outro ponto interessante é que tem a corrida, tem ali o pessoal que participa da corrida, mas tem uma obra social também, né? Essa obra social, ela beneficia pessoas, né? Você faz para beneficiar pessoas, então a corrida ela traz um benefício ali no momento do esporte e isso vai criar uma extensão também para ajudar pessoas que precisam, né? De alimentos e de algo para suprir as suas necessidades dentro de casa. Então, a visão é bem ampla ao próximo, né? A Sim. visão ela não fica só ali naquele momento ali de corrida, do esporte, ela vai criar uma extensão até a casa de alguém, se preocupando com uma família, com alguém que está precisando de um alimento. Pô, cara, isso é bacana. Até porque eu tô falando com jovens. Eu tenho 50 anos de idade, mas eu tô aqui no meio de jovens. E hoje, tem pessoas que dizem que o jovem de hoje já era. Essa geração, a geração de ferro foi embora, essa é de barro. Essa visão, para mim, não funciona, tá? Eu entendo que a geração de hoje é uma geração que está mais informada. Ela tem suas características, né? Alguns se aplica muito a tecnologia, né? Então, sim, outros se aplica muito a tecnologia, porque se não se aplicar, o mundo perde o progresso, porque estamos num progresso tecnológico muito grande, mas existe os jovens que se aplicam a outras áreas na sua vida, então são jovens, tá? O meu filho é jovem, está fazendo faculdade de psicologia, tem um outro filho que está querendo fazer educação física. Então, assim, eu acredito que quando se aplica isso, é para o progresso da sociedade. Então, alguém que está se formando, estudando hoje para fazer uma faculdade de psicologia com 22 anos de idade, que é meu filho, ele é um jovem, né? Então ele está preocupado, é um jovem que está preocupado com o bem-estar de alguém, de tratar da mente de alguém, tratar da saúde mental de alguém. Então eu estou diante de jovens aqui que se preocupa com pessoas. Então calma aí, essa geração que se preocupa com pessoas, ela tende um legado desde os tempos remotos, desde lá de trás, né? Desde quando Jesus veio e falou para amar o próximo e tal. Ele está refrisando que tem que fazer isso. Mas isso já desde quando o ser humano foi criado na Terra, o dever do ser humano é se preocupar com o outro. Querer ver o bem-estar do outro. Claro que, infelizmente, por causa do orgulho, por causa da ganância, por causa do ego, da soberba, algumas pessoas quebram esses princípios e vivem uma vida totalmente eu. Só que quando você vive só eu, pensando só em você, você deixa de atender aquilo que eu falei, um grande chamado na sua vida, que é colaborar para o progresso da sociedade saudável, que é o que vocês hoje fazem, que se preocupa com pessoas. Então isso, para mim, é algo muito admirável, eu creio que para todos que estão assistindo a gente, também admira muito. Claro que vem as críticas. Isso aí, e críticas às vezes de algo que é bom. Quando faz crítica contrária, negativa de algo que é bom, para mim a pessoa que está fazendo essa crítica, ou ela quer aparecer, ou ela é um doente. Eu vou usar uma palavra um pouco mais aqui, posso dizer impactante. Eu posso falar que ela é tola, tá? Posso dizer que são tolas e insana. Porque quem faz crítica negativa contra algo que é positivo para o bem do ser humano, é alguém que enxerga a vida de forma obscura. A alma dele está em treva. Posso dizer assim. Então, assim, eu fico feliz de hoje estar entrevistando 3 jovens, né? Tem outros aqui que estão aqui por detrás dos bastidores, mas 3 jovens que posso dizer que tem sido um exemplo para muita gente. E vai ser exemplo para muito mais ainda. Então, assim, conforme eu estava conversando com a Yasmin aqui, que é a treinadora, poxa, ela disse que ela
passa para pessoas aquilo que ela viveu na vida dela. Ou seja, ela não passa algo que ela pensa ou que ela acha. Ela passa algo que ela viveu na realidade que vive. Então o que ela passa não é mentira, é verdade. Ela não passa algo imaginário. Ou ela não foi ali, estudou, leu um roteiro, eu vou aplicar isso aqui na vida de um monte de gente. Só que eu nem sei se isso funciona de verdade. Mas ela diz assim, ó, eu tô aplicando isso na sua vida porque funcionou na minha. Ou seja, o que ela aplica tem essência, tem vida, tem impacto. Por que tem impacto? Porque tudo que você transmite, que você está vivenciando na sua vida, ou que você vivenciou, tem essência. Quando você escreve uma música, que você tira do fundo da sua alma, que você transmite na música algo que você queria falar, e você canta, tem essência, tem vida. Então quando você faz isso no esporte, que você fala, ó, tô passando isso pra você, porque eu vivi. Ó, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir. Ó, tem hora que a gente não quer nem levantar da cama, mas tem que se esforçar, levanta aí e vai correr. Não é isso? Exatamente, é desse jeito. Você vivenciou isso e vive isso às vezes, né? Vivo. Tem dia que você fala assim, caraca, se eu pudesse ficar na cama, não, mas eu tenho que ir atender Exatamente. o meu chamado, a minha responsabilidade. Não é isso? Exatamente. E quando você faz isso, você sabe que isso tem impacto. Reflete total. Um exemplo simples é, né, a nossa comunidade também via WhatsApp, né? Sim. Se eu posto foto do meu treino feito, automaticamente eu tô puxando e levando a responsabilidade pra Thaísa, e a Thaísa tá levando a responsabilidade pro Samuel, o Samuel tá levando a responsabilidade pro Moisés, e aquilo dali vai cativando, motivando. Pô, fulano fez, eu vou fazer também, entendeu? E assim, toda vez que você entrega um treino, toda vez que você se dispõe ali, toda vez que você conclui, você entra de um jeito e você entrega de outro. A sua entrega é sempre uma entrega que motiva. Dificilmente, pô, isso aqui tava ruim, dificilmente. Uma coisa que convido você a participar da corrida é exatamente isso. Eu vou participar dessa corrida. Meu filho chama direto. Você vai perceber que dentro desse meio não tem essas peças negativas. Por quê? É um efeito, né? A corrida é um efeito. Você produz, você, né, organiza a sua mente e também reorganiza a sua estrutura hormonal, né? Então, a gente sabe que dentro da atividade física tem um elemento essencial para a nossa vida, né? Que é endorfina, serotonina, enfim, são aqueles elementos positivos que pode te tirar de um quadro depressivo, que pode tirar de um quadro de uma ansiedade, que pode tirar do fundo do poço, que pode tirar ali, ó, tô deitado da cama, não quero levantar. E é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, desde pegando um gancho nessa fala sua aí, Legal. Se alguém nesse exato momento assistindo esse vídeo, ou que vai assistir o corte desse vídeo, estiver passando por um momento depressivo, não precisa ser especificamente dentro da corrida dos pretinhos, porque às vezes está distante, né? Alguém pode estar vendo o vídeo longe, em outro estado do Rio, né? Ele pode estar em outro estado, né? Mas ele pode ser transformado pelo esporte. Ele pode sair desse quadro depressivo só por fato dele caminhar, Pelo dele simples correr, às fato vezes, dele 2 tomar quilômetros, atitude. tomar A uma atitude e atitude, correr. Botar o tênis, se for de sandália de dedo, você O simplesmente importante caminhar, é correr, você até descalço. vai. O importante é O correr. importante é você se permitir dar o primeiro passo e sentir o caminho. Os 10, 15 primeiros minutos não são os minutos fáceis. É aquela barreira ali de que você tá... O seu corpo tá querendo que você retorne para aquela fase confortável. Sim. Cadeira. Você caminhar, você correr, você está entrando na sua linha de desconforto. Quem quer entrar numa linha de desconforto? Difícil. Ninguém, entendeu? Mas quando você experimenta e você vê o que te acontece lá no final, você, opa, peraí, amanhã eu quero fazer de novo. É desse jeito. É algo Quando que... você experimenta pelo aquele temperinho, pelo aquele... Eu digo que é divino. Pelo aquilo que é divino, que só a gente é capaz de realmente produzir. É uma experiência própria e única. Própria e única. Quando você passa por aquilo, você vê que o efeito é positivo, você nunca vai ver um efeito negativo de um corredor. Você nunca vai ver uma fala negativa de corredor. Pô, corri 42 km foi ruim. Você nunca vai ver. Só se o cara estiver muito ruim emocionalmente.
Só se o cara tiver muito ruim emocionalmente, você nunca vai ver. Quando a pessoa passa por aquilo automaticamente, tô te falando, tô te convidando, experimenta. Sim, com certeza. Você vai voltar. Você vai voltar porque você vai ver que aquilo é positivo. Você vai querer de novo. Aí você vai começar a ficar viciado naquilo. Pior que você vicia mesmo. É um vício positivo. É um vício positivo. É um vício positivo. E assim, vício é um nome... a palavra é feia, né? Mas vício, o vício, pelo aquilo que é bom, não é visto como algo um ruim. vício, né? Um vício de uma droga, um vício de algo que causa mal pra você. É um vício por aquilo que é bom. Quem dera que muitas pessoas se viciassem em fazer coisas boas pela vida. Exatamente. Né? Pegar o vício por uma bebida, por uma droga, porque vício é dependência de algo. Né? Quando você não consegue viver sem aquilo, você está viciado na dependência daquilo, né? E está viciado em algo que é ruim, né? Algo que é ruim. Que se ela pegar e transmitir para algo que é bom, né? Criou o vício de correr. Eu quero correr todo dia, beleza, é bom para a sua saúde, legal. Poxa, eu quero ir para uma academia todo dia, beleza, é para a sua saúde, tá bom. Então, se ela pegar, fazer uma troca, né, do vício por algo que é ruim, que é de uma droga, de uma bebida, de coisas que não colaboram para a saúde, e mudar para aquilo que é bom, beleza. Tem vício em quê? Eu tenho vício em correr. Tem vício em quê? Eu tenho vício para academia fazer exercício. Esportes. Então, eu tenho vício por esporte. Para mim, isso é a primeira palavra que o iniciante fala. Tô viciado. Não, E depois disso, né? A gente conversa, tudo tem um início, né? Tô viciado, mas aí depois passa alguns dias, semanas, aí você vê a transformação de forma física. Você vê, opa, peraí, tô melhorando. Então, assim, você vê que seu físico tá melhorando. Automaticamente te encoraja mais. Sim. É mentira, te encoraja claro, mais. se Te você deixa vê seu numa físico, postura... sua aparência mudando, você cria a sua autoestima aumenta, Sim. né? A sua Aí autoestima eu te aumenta. pergunto, Alziro, se você viu que você saiu de um quadro ruim, você se transformou, você chegou numa versão no qual você nem imaginava e hoje você tá amando, você vai querer voltar pro vício? Claro que não. Você vai querer progresso. Exatamente. É você querer cada dia fazer que isso melhore mais ainda na sua vida. É o progresso. Até porque quando a gente contempla, né, pessoas que... Só quem sofreu de uma depressão e se liberta dela, posso dizer assim, se liberta dela... Ou então controla, né? Ou se não controla ela, sabe o quanto é valioso aquilo que levou ele a sair da depressão. Eu amo o conhecimento, o estudo. Por quê? Vou falar rapidamente, porque eu tive um quadro depressivo que quase chegou a fazer que eu tirasse a minha própria vida. E quando a gente chega a revelar para alguém, o negócio já está no extremo. Eu só revelei para minha família que eu tive desejo de tirar minha vida porque estava num quadro depressivo depois que eu passei da depressão. E eu saí de um quadro depressivo... a minha história não foi no esporte, apesar que eu admiro muito o esporte, tá? Eu acho o esporte algo sensacional, porque eu acho que colabora muito para a vida de pessoas. E quando eu saí, foi através da leitura. O primeiro livro que eu comecei a ler para ter uma cura da depressão, ter uma libertação dessa prisão da depressão, foi a Bíblia. E eu comecei a ler sem parar. Eu não queria mais parar de ler. Porque cada vez que eu lia, eu sentia que fazia bem para minha alma. Me trazia paz, me trazia tranquilidade. E eu comecei a enxergar o valor da vida através de um livro histórico, filosófico, espiritual. Um livro que cada um tem o seu entendimento ali. Quem acredita no invisível, acredita no sobrenatural, no lado espiritual da Bíblia, mas ele também tem um lado histórico, o lado filosófico, né? Então, assim, o lado figurativo. Mas eu, quando comecei a ler, eu não queria parar mais. E eu li 8 vezes. E eu amo a Bíblia. Para mim, não tem como você falar assim, Alziro, você acredita em Deus? Se eu falar assim, não, eu não acredito, não. Eu ficar com vergonha aqui, né? Porque talvez pessoas não acreditam. Eu falar, você tenho acredita? minha fé particular, eu acredito. Por quê? Porque através de algo que alguém inspirado pelo seu espírito, sendo um ser humano, escreveu, mudou a minha vida. Que lado da sua vida? Um lado que eu olhava que talvez não teria mais jeito, que era a depressão. Eu enxergava o mundo em preto e branco quando eu fiquei com depressão. Então, só quem viveu na sua vida um momento depressivo sabe o valor daquilo que transformou sua vida e tirou da depressão. Então, hoje, as pessoas que têm uma transformação através do esporte,
de um quadro depressivo, ela valoriza o esporte de uma forma surreal. Ela ama o esporte. Aí você diz, fica correndo que nem um maluco. Não. Ele sabe o valor daquilo ali. Ele sabe o quanto isso vale para a vida dele. Então, só a pessoa que saiu desse quadro e sabe que isso colabora todos os dias para ele não voltar, porque a depressão, às vezes, ela se mascara. Exato. Sim. A depressão, às vezes, você acha que você tá... Eu tô livre, não tenho mais depressão. E se você demole, você sofre uma recaída. Então você não pode parar de fazer o que você está fazendo, que todo dia é como se fosse um medicamento, mas não um medicamento feito através da química, mas algo que é um medicamento através de um exercício, né, que se torna um medicamento diário para você. Ó, todo dia. Qual é o seu medicamento? 3 quilômetros que eu corro, 5 quilômetros, todo dia. Isso não me permite a entrar na depressão, porque me traz uma higiene mental. Cara, se eu não enxergar dessa forma, que aquilo que eu estou fazendo é algo que está colaborando para eu continuar tendo uma mente saudável, não só o meu físico, né, que as pessoas às vezes, tem gente que preocupa muito para ficar bombadão, bonitão, né, mas a mente só Jesus. A primeira coisa que tem que estar saudável dentro de um ser humano é mente saudável, vida de progresso, porque todo o progresso da sua vida não depende do seu corpo físico em primeiro lugar, mas depende da sua mente. Você mexe a mão, você fala, você pisca o olho, tudo isso, essas funções são automáticas no corpo e você nem percebe, mas é porque seu cérebro está funcionando. Tá? Seu cérebro está funcionando. Neurotransmissor. Isso. Você entende melhor do que eu, né? Entendo bastante. Gosto muito da fisiologia. Então essa área, como você entende bem, você sabe o quanto é importante a sua mente estar saudável. E uma higiene mental através de um esporte, ela pode fazer a pessoa tirar dali, vamos colocar assim, limpar a sua mente de algo tão terrível que está dentro do seu ser, dentro da sua alma, né? Porque a depressão, ela é algo que angustia o homem, e é algo que não está no corpo físico, reflete no corpo físico, mas está no invisível, está dentro da alma. Então qualquer tipo de medicamento baseado na química, ele só vai mexer com o seu físico, mas a sua alma, ela não pode ser tocada pelo medicamento, porque a alma é algo invisível. Então, para tratar da sua alma, tem que ser algo que verdadeiramente você consiga remover de dentro dos seus pensamentos, de dentro daquele sentimento, aquela angústia, aquilo que você sente de tão ruim, que pode ser através de uma caminhada, de uma corrida, como a gente está falando, de um esporte que pode mudar até uma conversa. Não estou aqui dispensando que outras coisas podem mudar. Sim. Mas a gente está com foco aqui na corrida e a gente sabe que a corrida colabora para isso. Então, assim, hoje, uma pessoa participar de um grupo de corrida que teve a mente tratada, que teve um psicológico tratado através disso, ela nunca vai deixar de valorizar isso. Se ela correr 10 km, ela vai falar, caraca, meu irmão, mas eu corri 30, ele fala, não importa, você não sabe o quanto é importante os 10 que eu corri, cara, você não tem noção bem que isso me faz. Então, assim, por isso a importância de alguém chegar para vocês que são praticamente líderes e falar assim, eu corri 10, é o outro, eu corri 30, eu corri 40, e tu falar, esse de 40 aqui, esse de 10, deixa o de 10 lá no último. Não, é todos três tratado por igualdade. Por quê? Claro, ele tem um valor dele porque ele correu mais, se esforçou mais, mas se você começar a colocar, diferenciar essas pessoas, você pode causar um mal-estar, né? Onde ela pode se sentir menos. Então, por mais que um corra mais e outro corra, eu acredito que para vocês todos têm o mesmo valor. Assim, são lados diferentes, né? Porque o lado social da coisa é exatamente você... Aqui, ó, vem correr com a gente. Sim. Entendeu? Vem experimentar isso aqui. É o lado social da coisa. E é o lado social que vai tratar aquela pessoa, digamos assim, entendeu? Ela vai encontrar a si mesmo no trajeto que só ela mesma vai fazer, entendeu? Mas ela vai estar correndo com um coletivo. Quando ela pensar em parar, vai ter gente, opa, vambora! É desse jeito. O lado competitivo não são para todos. Não são para todos, mas quem, né, se coloca ali, obviamente vai
entrar ali num... Sabendo que está participando de uma competição. Sabendo que está participando de uma competição. E na competição só vence quem é. Só vence o melhor, O melhor. exatamente. Justamente. Bem Exatamente. colocado. O coletivo, o social e o competitivo, a gente aborda de forma diferente, né? É. Thay? Até mesmo a pessoa tem que a enxergar gente também aborda, isso, né? Que existe o coletivo social e o competitivo. Então, se ela tá no coletivo social, ela tá acolhida por pessoas que não vai deixar ela para trás. Isso. Mas se ela tá na competição, ela sabe que ali ela tá numa disputa. É isso? Exatamente. Eu sou fundadora de uma assessoria esportiva, que é a Zona Norte One Club. Essa assessoria ela foi fundada porque eu, como profissional de educação física, né, e também praticante da modalidade, eu percebi que para você ter um progresso de fato, você precisa ter um alinhamento, você precisa ter um planejamento, né? Ninguém desenvolve sozinho. Para você performar dentro da corrida, performar, se tornar um atleta, conquistar aquela quilometragem mais alta, você precisa passar por aquilo dali. E dentro desse meio não é um meio barato, né? Você pagar um serviço de assessoria não é um meio barato. E eu simplesmente fui a pessoa que ofereci isso de forma gratuita, né? Então, a pessoa que uniu a Corrida dos Pretinhos, Zona Norte One Club, a Thaísa e a Yasmin, foi a pessoa que teve esse entendimento. Opa, peraí, tem uma pessoa aqui, né? Como que é a palavra que foi, Thaísa? Que ele falou? Tem uma idealizadora aqui que está simplesmente chamando pessoas para correr, mas ela está precisando de ajuda. Por quê? Existia um entendimento ali de que aquilo dali é bom, mas aquilo dali precisava desenvolver de alguma forma, porque dentro daquilo dali já tinha pessoas capacitadas, né? Então, assim, hoje eu atuo como coach da comunidade, e também atuo trabalhando exatamente nesse perfil, né? A comunidade, o social, ela abraça, mas ela faz exatamente assim, aqui, esse aqui vai virar atleta. Bota na base, é exatamente isso. Isso para você traz uma... vamos dizer assim, um reconhecimento profissional. Reconhecimento profissional. É bom também pra gente, né? É bom pro nosso currículo também profissional, né? E também saber que a gente está entregando um caminho positivo para a pessoa, né? Mas é aquilo. Eu sou chata. Eu sou chata porque nem todo mundo entende que aquilo dali, que é feito de graça, é trabalho, sei lá. Mas assim, nem todo mundo valoriza. A gente não recebe nada pelo que a gente faz. A gente se doa. Eu me dou do meu jeito. Eu tenho meu trabalho. Eu também trabalho em outro projeto social. Eu trabalho no Parque Esportivo Social do Caramujo, no qual foi onde eu tive muita base, onde eu aprendi ali sobre a questão social mesmo da coisa, né? Então, assim, nem todo mundo entende que nós temos vida, né, trabalho, mas a gente está ali se doando pelo próximo, né? Então, é algo que me engrandece, que me cansa, mas que me fortalece. Isso é interessante, que todas as pessoas que, quando ela não reconhece... quando não reconhece, dói na gente. Quando ela não reconhece que você está fazendo aquilo ali voluntariamente, que você está sendo voluntário, você está fazendo aquilo ali não porque você está sendo remunerado. Fazendo por ele mesmo. Está fazendo pela pessoa. Então ela deveria valorizar muito a pessoa que está sendo voluntária. Por quê? Porque você está disponibilizando de um tempo que você pode aplicar na sua vida particular para fazer outras coisas, mas para fazer por alguém. Isso é muito importante as pessoas entender que quando você está fazendo qualquer tipo de obra social de forma voluntária, que você não tem nenhuma remuneração do Estado, que aquilo ali é você e o grupo que você formou que está fazendo, ela tem que aprender a valorizar isso. Porque quando ela não valoriza isso, a gente tem esse grande problema no meio da sociedade de não valorizar aquilo que é dado, de querer valorizar aquilo que é pago. Porque tem pessoas que a mente dela é o seguinte, ela quer valorizar o que é pago pela seguinte forma, porque o que é pago ela exige, o que é pago ela diz, eu estou pagando.
E o que é voluntário, ela tem que participar e se inclinar ali ao que é colocado para ela fazer. Porque ela não está pagando ali para fazer o que quer, mas está sendo voluntária para poder aprender aquilo que você está disponibilizando para passar para ela. Então, tem pessoas que... Isso é ego. Isso é ego. Ela só acha que ela tem que se inclinar quando ela paga. Eu estou pagando. Quer dizer, quem paga manda. Quem paga exige. Quem paga pode... Eu não quero ir hoje, eu não quero fazer. Mas você tem que fazer. Não, mas eu estou pagando. Não funciona dessa forma. Isso é quebra de ética. Porque até o que você paga, você tem que entender e respeitar os princípios éticos. Né? Tem pessoas que acham, eu tô pagando isso aqui. Calma aí, meu irmão, você tá pagando, mas não é bem do jeito que rola. Existem leis que manobram isso tudo. Então, as pessoas estão acostumadas. Tem pessoas que, por causa de cultura, por causa de uma ignorância extrema, ela às vezes é ingrata. E a ingratidão é algo muito ruim. O ser humano, o ser humano pode dizer, pô, cara, posso usar quase 90% da humanidade. Ela é ingrata, porque ela deixa de agradecer principalmente a vida que ela tem. Ela acorda de manhã, meu Deus, hoje está chovendo. E hoje está sol, ai que sol infernal. Ai, nada que tá chuva. Bom. E espragueja o dia. E murmura de tudo. Ela é ingrata com o que a natureza, com o que a vida proporciona para ela. A vida é feita de fases. Um dia chove, um dia tem sol, um dia o tempo está nublado. A vida tem fases. E todas essas fases colaboram para o progresso da vida. Ela está atrelada à natureza. Então, assim, o ser humano ele tem por natureza, às vezes, ser ingrato mesmo, ingrato. E às vezes, ele, né, para quem acredita em Deus, ele nem é grato a Deus pela vida que ele tem, pela saúde, pelo trabalho, por alguém que está na vida dela para ajudar ela. Obrigado, Senhor. Hoje eu estava conversando com um amigo, eu fui na casa dele, eu falei, cara, eu sou muito grato a Deus, sabe pelo quê? Pelas pessoas que ele bota no meu caminho. Cada uma conta uma história de vida para mim e eu pego essa história de vida e uso às vezes nas minhas entrevistas e uso às vezes naquilo que estou, num vídeo que estou fazendo. E trago como aprendizado e como inspiração para minha vida. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pelas amizades, pelos amigos, pelas pessoas que me ajudam, pelas pessoas que me incentivam, pela família, por tudo. Eu sou grato. Eu sou grato. Porque a gratidão é você entender que tem coisas que é te dado de graça, mas tem um valor insolúvel. Tem um valor extremo, que é as pessoas que estão à tua volta, que se disponibilizam a ajudar você por nada. As pessoas teriam que entender, Thaísa, o seguinte, que todas as vezes que alguém quer te ajudar sem nenhum interesse de dinheiro, de bens materiais, é porque verdadeiramente ela está se preocupando com você e ela te ama de verdade, porque todas as pessoas que querem eu quero te ajudar, irmão, mas bota aí tanto na minha conta, eu quero te ajudar, mas custa tanto. Não, ele não quer te ajudar, ele quer vender a mercadoria dele. Sim. Quem quer te ajudar mesmo, por amor ao próximo, eu tô falando aqui de ajuda voluntária, tá? Quem quer te ajudar por amor ao próximo, ele vai dizer assim, eu quero te ajudar, cara. E ele vai fazer de tudo para te ajudar, independente se você tem condições de dar dinheiro para ele ou não. É porque ele quer o seu bem. Aí é manifestada uma essência de quem quer ver o bem do outro de verdade. Só que às vezes não há gratidão. E outra, não espera retorno de gratidão às vezes pelo bem que você faz. Mas faça o bem sem esperar esse retorno de gratidão. Continue fazendo. Continue fazendo. Porque o bem que você faz a pessoas, você faz primeiro a você. O maior bem quando você está fazendo um bem a alguém, o Samuel, você está fazendo a você. Quando alguém faz um bem a você, Samuel, a primeira pessoa beneficiada é quem fez o bem. E depois o bem é estendido para aquele que está fazendo, está sendo o beneficiário. Então, assim, não espera retorno, Thaísa. Não espera retorno, Yasmin, mas faça. Sim. Se vai te elogiar, legal, beleza, obrigado. Não elogiou, não agradeceu, tá muito bom. Tô cumprindo a minha missão, tô fazendo aquilo que é bom e eu estou bem comigo. Agora o resto é contigo. Não é isso? O resto, a gratidão depende de você. Então, essa coisa da gente fazer o bem, naquilo que a gente se proporciona a fazer, a gente tem que fazer sem ficar esperando retorno, sem esperar o holofote. Tem pessoa que fica esperando o holofote. Quando vai ser que ele vai me agradecer? Ai, meu Deus do céu, quando que ele vai me elogiar? Ah, e olha na internet, ah, meu Deus, não mandou nenhum elogio na rede social. Poxa, é ingrato, não sei o que. Não,
faça o bem e não espere retorno de gratidão. Se tiver retorno de gratidão, legal, foi louvável, muito maneiro. Mas se não tiver, continue fazendo. Mas geralmente uma quem coisa- faz de coração quem Não que espera. sente aquilo Não ali de espera, coração. não nada, espera, não nada. espera. Então, assim, hoje, o jovem de 18 anos está aqui, Samuel, né? Que mora numa comunidade. Eu acredito o seguinte, que futuramente possa se tornar num atleta, se ele não retroceder, continuar na pegada, num Ai atleta dele, hein? Tem como um não. atleta famoso. Vamos supor que ele se... Eu desejo pra você, tá? Que você se transforme numa pessoa... Se você quer isso pra sua vida, numa pessoa, num atleta mesmo famoso e tal. Se transforme aí num atleta famoso. Aí vai participar de campeonatos gigantes, de coisas, né? Mas você tem que lembrar um dia da onde você veio. A Sim. melhor coisa que tem é a gente lembrar da onde... A nossa origem. Exato. Da onde você saiu, as pessoas que colaborou para você estar ali. Que é o cara que se forma um doutor e um juiz e lembra. Eu lembro do meu primeiro professor. Eu lembro do professor da faculdade. Eu lembro... É gratidão isso. Porque você está lembrando e elogiando pessoas que colaboraram para o teu progresso. Eu tenho um vídeo do Clóvis de Barros Filho que eu amo. Que ele fala assim, o cara que me ensinou a filosofia... Ele não entendia nada de filosofia e nem sabia ler, que era o meu pai. Ele fala do pai dele o tempo todo. Ele fala, meu pai falava coisas que eu aprendi na filosofia, mas o meu pai falava do jeito dele. Mas quando eu comecei a ler a filosofia, estava lá na filosofia. Então, assim, ele lembra de alguém que foi muito importante na vida dele, que impulsionou ele a chegar onde ele chegou. Hoje é um homem mundialmente famoso, né? É um grande professor, um cara muito admirável. Então, assim... Você pode chegar ao apogeu do teu sucesso, ao pódio, mas não se esqueça que existiu pessoas que talvez não está lá no pódio junto contigo, mas colaborou para você chegar no pódio. E essas pessoas, ela tem que ser lembrada. E se for possível colocar ela em evidência, coloque também, porque ela faz parte da sua história. Um amigo, um parente, um irmão, sua mãe, o seu pai, seja lá quem for. Mas reconheça o valor das pessoas que foram importantes para a sua vida. Eu não estou falando aqui para você levantar o ego da pessoa. Isso é para o seu próprio bem. Você reconhecer o valor de cada uma pessoa e você entender. Eu cheguei até aqui, não foi só com as minhas forças. Foi porque alguém me fortaleceu. Alguém serviu de degrau para me chegar até aqui. Então isso é muito importante. A gente tem que entender que a gente está falando aqui de esporte. Onde vocês mesmos falaram que existe a parte social, mas existe também a parte esportiva. A parte esportiva, que é a competitiva. Isso. Legal, muito maneiro. Se você vai participar de uma competição e se tornou o primeiro, alguém colaborou para você tornar o primeiro e ganhar o troféu e ganhar aquele sucesso ali. Então, o troféu foi dado a você. Mas entenda bem que esse troféu pertence ao coletivo, pertence a um monte de pessoas que estão fazendo parte da equipe. O trabalho foi um conjunto. Exato. Eu sou fã do Ayrton Senna, sou muito fã do Ayrton Senna, e a humildade dele levou ele a ser um dos pilotos mais famosos que existe no mundo. Tá? A humildade dele e do Niki Lauda. Eu sou muito fã do Ayrton Senna e do Niki Lauda. São dois pilotos mundialmente famosos. Tem outros, mas são mundialmente famosos. Por quê? Humildade, reconhecimento. Quando tu vê as entrevistas de Ayrton Senna, ele falava do pai. E ele sempre falava das pessoas. Eu agradeço muito as pessoas, aquela simplicidade das pessoas que me ajudaram e tal. Poxa, se tornou um grande piloto. Claro que pilotar era a habilidade dele, mas isso teve pessoas que colaborou, pessoas que impulsionou, pessoas que entrou na história dele. Então, é muito importante a gente entender que hoje eu estou aqui fazendo um podcast. Existem pessoas por trás que colaborou para mim estar aqui. Sem dúvidas. E esses valores não podem ser dispensados. Entendeu? Se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou uma pessoa que consigo falar, fala bem, tal. Lá atrás não falava, não. Lá atrás eu não via nem o potencial, não conseguia enxergar o potencial que eu tenho hoje. Mas alguém fez eu enxergar esse potencial, entendeu? Alguém fez enxergar esse potencial. Eu tenho filhos e tenho a mãe dos meus filhos. E ela foi uma das pessoas que mais me motivou para me chegar onde eu cheguei e se transformar na pessoa que eu estou hoje aqui. Então eu tenho minha gratidão à minha família, eu tenho minha gratidão
as pessoas que estão à minha volta, como amigos, pessoas que sempre me incentivou. E até mesmo aqueles que às vezes surgem querendo jogar um balde de água fria. Eles servem como combustível. Esses aí, então eu falo, vou mostrar para ele que é o contrário do que ele diz. Né? Às vezes surge na vida de vocês pessoas querendo jogar um balde de água fria, né? Ah, você é a fundadora do grupo de corrida, mas você não é isso tudo, não. Sempre tem um, dá vontade. Não é não, Thaísa? Tem. Mas é que não Pior sou de que pessoas tem. assim. Tá Tem. pensando que você é quem, Thaísa? Aí você diz, eu sou não com soberba. Eu sou alguém que é muito importante aqui. Eu não sou a melhor, mas eu colaboro para que isso aconteça. Tá? Porque se você tiver um baralho e se você tirar a carta mais simples dele, ele não deixa de ser um baralho mais. Ele não é um baralho mais. Tirou qual carta mais simples? Tira mais furreca. Vou colocar aqui sim, tá? Tira do baralho a carta mais simples. Ele se torna um baralho completo? Não. Ele falta uma carta, não falta? E só pode jogar se colocar aquela carta mais simples. Para poder ele ser realmente o baralho completo. A mesma coisa serve no dominó e vamos colocar em várias coisas da nossa vida. As pessoas têm que entender que do simples ao mais importante, tudo colabora. Tudo. Então, a gente fala de simples, né? Mas a gente entende que isso aí é uma hierarquia que a gente, e como ser humano, entende. Mas, para mim, todos são importantes. Dentro de uma empresa, o que faxina tem o seu valor, porque se ele não faxinar e não lavar os vasos, o vaso fica sujo, cagado. E se ele não limpar o chão vai ficar sujo. Se ele não tirar o lixo, o lixo vai ficar na porta dele. Então, todos têm o seu valor para um progresso. Então, assim, Thaísa, se chegar alguém, eu falo, eu tenho minha importância, tô tranquilo. Eu acredito que vocês são assim, né? Vocês têm. Pô, são pessoas brilhantes. E como a Thaísa é a fundadora do grupo, eu acredito que deve ouvir algumas coisas assim, Thaísa. Tem. Acontece? Acontece, mas acho assim que o importante é a gente não, como você falou, receber crítica construtiva de quem constrói alguma coisa. Ou então receber crítica construtiva de algo assim que realmente vai valer a pena ou não. Geralmente são picuinhas ou coisas assim que não condiz com a gente. A gente tá num nível de maturidade que a gente não tem como ficar batendo cabeça com isso. Não tem como. Embora o grupo tenha 10 meses só, a gente tá num avanço assim, muito grande, né? São muitas pessoas. A gente atende do menorzinho, vamos dizer assim, de quem tem 3 anos até quem tem 60, 70 anos, né? Então, esse acolhimento que a gente tem com todo mundo, com todas as idades, é muito importante, porque, vamos dizer, eu tenho 50 anos, não vou na corrida, eu tenho 60, não vou na corrida. Tem uma senhora que corre com a gente... Eu tenho 50, vou participar da corrida. Vai sim. Mas assim, as pessoas se limitam pela idade, né? O Matheus, que é um dos nossos organizadores, Matheus adora quando vai... ele fala que são as coroas, né? Vamos dizer assim. Então, assim, fica ali conversando. Às vezes a pessoa tá indo na corrida pra conversar com alguém, que às vezes ela não tem com quem conversar na casa dela. Então, assim, acontece que a corrida não é só a corrida, é um acolhimento, é a conversa, é aquele social ali que a gente faz com todo mundo. É desde uma corrida com café da manhã ao funcional que a gente faz com só o coletivo de mulheres, que também é muito importante pra gente ter esse momento só de mulheres, né? A gente gosta, a gente fez pra testar, assim, vamos fazer o Outubro Rosa, vamos fazer o funcional delas, deu certo, as meninas pedem pra fazer novamente. E assim, tem quem goste, tem quem não goste também, e tá tudo bem. Você não gosta do dia do funcional, você vai no dia da corrida. Não gosta do dia da corrida, vai no dia do funcional. Tem uma moça que ela comenta toda vez no nosso Instagram, que ela é da bike. Ela anda de bike, ela fala, vou correr com vocês. Aí ela viu o funcional, ela falou que vai no dia do funcional, que na corrida ela falou que não se achou ainda. Mas assim, a gente sempre chama, sempre tá convidando e tudo mais. E é aquilo, né? A gente tem que tentar sempre plantar o bem, sempre tentar, né, agradar todo mundo, que a gente não consegue agradar todo mundo. E vocês têm essa, como é que se diz, esse trabalho, né, de Outubro Rosa, né, essa... Cara, que isso é legal, né, porque... Na realidade, nós temos uma agenda anual, né, são vários temas. Vários temas? Dentro da comunidade, né, nós temos o projeto que é a corrida... que é do Araribóia, que é do centro da cidade, né? Que sai pegando gente de todo mundo, que é ali pertinho do terminal. Tem o circuito das comunidades. A gente entra dentro das comunidades, a gente
sai botando a galera para abrir o portão, olhar pela janela, porque a gente passa gritando. O funcional delas, que é uma ação, né, somente para mulheres. E tem o Kids, que essa pessoa botou o Kids. Tem o Kids? Tem Tem Pretinho Kids. Então não escapa ninguém. Não. É 60 anos de idade, 50 anos, 20, 30, 18, É. adolescente, Tem tudo. criança. Eu acho até que meu neto já participou. Já também. participou. Levaram meu neto também, né? É o Anthony. Levaram o Anthony Rosa, Novembro Amarelo, vai falando aí, tá? Caraca. São todas as Então, assim, agendas temáticas ali. Poxa, realmente, vamos colocar assim, a obra é muito grande, É, a né? obra O é trabalho grande é grande, demais, alcança ó. bastante gente, né? Só não entra quem não quer, né? Só não É. participa quem não quer, né? E mais uma vez eu vou frisar, é feito por jovens. Tipo, os mentores são jovens. Então como é que vem dizer que acabou a geração de ferro e agora é a Nada. geração de barro? Não, essa geração é forte, pô, para criar umas ideias dessa em meio muita gente, em meio a uma parte da sociedade inclinada, né, para destruição, né, para perdição, vício de droga, criminalidade, né, que cresce e tal. Existem pessoas fazendo o oposto, fazendo bem. Existe jovem, cara. Eu acho assim que a mídia, a internet tem que mostrar isso cada dia mais, que existe jovens dispostos a fazer progresso no mundo, não só no nosso país, no mundo. No nosso país existe muitos jovens dispostos a fazer progresso, estão fazendo progresso, estão fazendo coisas boas. Eu falo isso porque eu converso com muitos jovens. Eu converso com vocês, eu converso com muito jovem. E eu converso com jovens que têm a mente perdida, que eu aconselho, mas eu converso com a outra parte que tem uma visão ampla de coisas. Eu conheço jovens que têm sonho de gravar suas músicas, né, se tornar conhecido, realizar um sonho. Eu conheço jovens assim. Eu conheço jovens que são doidos para ser um jogador de futebol profissional. Então, quando eu converso com essa variedade de pessoas, eu entendo que existe pessoas dispostas a fazer progresso, dispostas a lutar por algo que contribui para o bem da sociedade, né? Então, eu não posso dizer que essa geração é a geração de barro, que é a geração... Não. Claro que está indo embora uma geração, talvez uma geração que não viveu o que eu vivi. Eu vivi uma época na minha geração tem coisas que não tem na de vocês. Né? Teve coisas que não teve, e não foi para usar só para poder achar legal, era por necessidade, né? Não tinha luz, tinha que usar lamparina, era fogo de lenha, essas coisas todas eu vivi. Hoje não, hoje é por opção. Pessoal, eu quero fazer uma comida no fogo de lenha, mas ele vai fazer porque gosta. Antigamente é por necessidade, esquenta água lá no fogo de lenha, botava um latão para esquentar água no fogo de lenha. Hoje você toma banho de chuveiro quente, tá? É o progresso, é evolução. Mas isso não desmonta, isso não desmancha a força de quem está agora fazendo progresso. Não posso dizer que porque você não viveu o que eu vivi. Ué, você vive outra fase. Aí você pode dizer, você também não vive o que eu vivo, no mundo que eu vivo. O meu mundo é de progresso. Você está preso no passado. E quem está preso no passado, né, eu tenho 50 anos de idade, mas eu acompanho toda a evolução, até porque eu trabalho com tecnologia. Eu trabalho no meio da tecnologia. Eu trabalho com tecnologia. E eu tô na internet, sou uma pessoa que faço entrevista, então eu tenho que acompanhar a evolução de tudo. Mas eu tenho 50 anos de idade. Eu vivi no tempo de televisão a válvula. Mas eu acompanho a evolução. Então eu valorizo a evolução. Então eu valorizo a evolução do jovem, a mentalidade do jovem que trabalha para o bem. Tanto na área tecnológica, na parte também física, né? Porque cada um contribui da sua forma e cumpre aquilo que eu falei, o seu chamado. Vocês trabalham na área do físico. Mas para poder hoje funcionar, você quiser transmitir através de uma emissora ou pela internet o seu trabalho, você precisa de pessoas que trabalham na área tecnológica. E não são só jovens, mas tem pessoas também de idade que evoluíram. Tem pessoas de idade que trabalham na área tecnológica porque evoluíram, não ficaram presos no passado. Porque você se torna, quando você está preso lá atrás com as coisas antigas, você se torna velho. Quando você se moderniza, você só é idoso. Ou aquilo que tem valor,
que tem mais de 100 anos, mas tem um valor muito grande hoje, se torna raridade. Então você pode se tornar uma raridade. Eu tenho 70... é uma raridade uma pessoa assim, mas é uma raridade. Exatamente. É evolução. É igual um centenário. É uma raridade. Eu tenho um avô de 100 anos. Tem um avô de 100 anos. É uma raridade. Então, assim, a questão, às vezes, eu acredito que é a ignorância, né, nas palavras, e infelizmente um montão de pessoas às vezes concordam, realmente acabou. Essa geração de hoje é a geração de louça, que eles falam, né, de seda, não sei o que, não. A geração de hoje é forte pra caraca. Até porque a Bíblia é um livro que não se perde a sua essência com o tempo. E ela diz, jovens, tu és forte. Se a Bíblia fala isso, como que eu posso dizer que não é? Então, eu posso dizer, jovens, tu és forte. Claro, desde quando eu faço o que é certo, faço o que é bom. A Bíblia está falando isso no lado positivo. Então, como que eu vou dizer para um jovem como vocês hoje aqui, que vocês é a geração... Não, vocês são fortes, pô. Vocês são a geração de ferro, que vai dar continuidade ao progresso do mundo. Até que esse mundo exista, vai sempre existir um jovem fazendo bem. Né, que se chama remanescente, sempre vai existir um remanescente. E a maioria da organização, Samuel tem 18 anos, Gabriel tem 22, Moisés 24, né? E eu tenho 25. O mais velho, teoricamente, é Matheus, que tem, acho que chegando nos 30. Aí tem a coach que tem, não vou revelar, 31 anos. Eu pensava... E tem Isabelle tem 24 também, 24 né? Então, anos. Assim, a maioria 20 e pouco, vamos dizer assim. Eu sou mais velha, né? Quem puxa a orelha ali, ó. Mas assim, você que puxa. Não tem, às vezes, não tem muito, assim, como você falou, né? Tem gente que taxa muito nossa geração como quem não quer nada, né? Eu, antes da corrida, eu tinha muito isso de sair, viver em festa e não queria, assim, era a minha fase, né? Estava, como posso dizer, vivendo. Mas tem muita gente hoje em dia que tem a idade que eu tinha, 20, 21, 22, que não pensa como eu pensava. Assim, a pessoa quer só farra, só curtição. Samuel mesmo, eu duvido que tenha alguém com 18 anos pensando em correr, não tá pensando nisso, a pessoa tá pensando em curtir, farra, festa, bebida, balada. E até no Instagram também, às vezes eu fico vendo algumas publicações, tem gente, acho que foi você que postou ontem, tem gente que se orgulha de postar, tipo, droga, bebida. Por que eu não vou me orgulhar de postar minha corrida? Por que eu não vou orgulhar de postar o exercício que eu tô fazendo, né? Samuel até postou ontem um Reels falando sobre isso. E... a gente também tem o Instagram, né? E através do Instagram também a gente vê bastante a evolução das pessoas, alcançando, né, outros tipos de público também. Aí eu acho que a pessoa fica rolando ali no Instagram a troco de, assim, vendo coisa aleatória. Aí, corrida dos pretinhos, vou entrar aqui pra ver. Então, querendo ou não, é um nicho também que as pessoas podem ficar à toa, mas também pode agregar pra vida de outras pessoas, sabe? Pra gente trazer mais gente pro mundo da corrida. Bem, espero que o nicho esteja atingindo as pessoas certas. A gente tá encerrando, né, o nosso podcast. Pô, chave de ouro esse podcast. Pô, caraca. Bombou. Esse aí, muito top. Até te convenceu a correr, né? Vai correr quando? Conseguiram me convencer a correr. O propósito era esse. Mas eu quero chamar aqui tá aqui por trás dos bastidores, o jovem... Moisés, ficar ali do lado da... Moisés é o nosso menino... Quero chamar também o meu filho que tá aqui, o Gabriel, que é um dos corredores também da corrida dos pretinhos, vai ficar aqui do meu lado. Minha dupla de 21 km. Cara, se vocês não sabem... Ó, não, aqui abaixo aqui do lado aqui, ó, pra aparecer... as pernas. Calma aí, vamos ver aqui pro Gabriel pegar na câmera aqui. Chega mais pra lá, Gabriel. Ó, cá? E olha lá. Tá aqui o Moisés, né? Moisés é a nossa elite. Gabriel aí, é meu 2026. filho e ele sabe o quanto a corrida fez bem pra ele. Quando o Gabriel começou a correr, eu fiquei muito feliz, porque fez muito bem pra ele, tem feito muito bem. Ele ama essa corrida, ele ama esse grupo. Então, assim, eu fico muito feliz pela existência dessa corrida, pela existência de todas as pessoas nessa corrida, né? Que colabora para o bem de todos. E é aquilo que eu falei, quando você vê que algo fez bem para você, você quer transmitir isso. Foi o que ele fez. Ele viu que fez muito bem para ele, como você, Yasmin, como os outros que estão aqui, e transmitiu isso. E foi o que ele